Eu não sei se você sabe, mas uma época da minha vida eu vendi carne de codorna. Eu acho interessante contar essa história nesse vídeo de hoje. Eu estava aqui começando a cozinhar e toda vez que eu vou me aventurar aqui na cozinha, eu lembro dessa história, né? E aí, algumas vezes eu já contei esse caso de como que na minha trajetória a carne de codorna fez tanto sentido. Eu tinha um escritório de representação que eu vendia espetinho, né, aqui em Belo Horizonte, para bares, mais boteco, tá? E eu comecei a representar e vender outros produtos alimentícios. E um deles era ovinho de codorna. Então tinha uma granja que vendia um pacotinho com o ovinho já descascado, né? E como eu já tinha uma carteira de cliente de bares e restaurantes, eu comecei a oferecer outros produtos. Até que um dia o dono dessa granja falou assim: Ramiro, você não quer vender carne de codorna, não? Eu falei: mas como assim? Ele falou: não, tem uma raça aqui que ela é maiorzinha e dá para abater ela e vender a carne. Eu falei: beleza. Aí eu comecei a oferecer e, poxa, ninguém... Pô, eu vendia para boteco, para, né, pessoal que fazia churrasquinho na rua. Ninguém entendeu nada, que codorna, e era um pouco mais cara a carne. Falei: poxa, nada a ver. Voltei lá e falei: cara, ninguém quer comprar essa carne de codorna. Mas aí eu sempre gostei de culinária, né? E curioso, eu comecei a pesquisar como que eram as possibilidades, né, de fazer as receitas de codorna. E eu até que um dia eu estava vendo um programa de um chefe que ele rodava muito em comidas de rua, né? Rodava o mundo em vários países vendo o que a galera fazia de comida de rua. Anthony Bourdain. E aí, um belo dia, um programa, ele tá lá na rua, passando nas barraquinhas, e o pessoal, eu não lembro o país direito, acho que era Índia, não sei. A turma estava vendendo carne de codorna na brasa. Eu comecei a ver, uai, carne de codorna na brasa? Ele comeu lá, pô, parecia que estava muito gostoso e tal. Eu fui, peguei, eu tinha, né, um estoquezinho, fiz essa receita que ele fez lá na minha casa. E ficou bom pra caramba mesmo. E como eu já tinha né, os clientes de vendia espetinho, eu comecei a repetir aquilo ali, cara. Falei: pô, você nunca viu isso? Espetinho de codorna? Cara, isso é uma receita tradicional, fora do Brasil. Você vai ficar diferente, porque todo mundo vende aqui o medalhão e, enfim, os espetinhos tradicionais. Daqui a pouco só você que não vai estar vendendo codorna. E fui, né, repetindo, tentando vender aquilo ali, até que a galera começou a comprar a ideia e começou a dar certo, né? Assim, a gente saiu, eu lembro até hoje, a gente saiu vendia 30 quilos ali por mês dessas codornas. A gente chegou uns 3 meses eu fazendo esse trabalho de repetição, visitando, passou a vender 1 tonelada de carne de codorna, cara. E aí eu estava aqui começando a cozinhar, eu fico pensando, né, como é que às vezes a gente não entende certas coisas que passam como oportunidade, né, na nossa vida. Quem iria imaginar, né, pô, talvez outras pessoas tiveram essa oportunidade ali da carne de codorna, mas rejeitaram outros representantes, né? Não vou mexer com isso não, porque tentou 1, 2 vezes e não deu certo. Eu insisti, vi uma receita interessante, fui criando uma história em cima daquilo ali, já tinha uma carteira de clientes, eles aceitaram, testaram, deu muito certo e o negócio cresceu. E aí, como é que as coisas se conectam, né? Por causa da codorna, eu comecei a chegar em outros públicos que ainda não eram meus clientes. Então, assim, os espetinhos, como eu disse, eram mais para botecos, bares menores. Mas a carne de codorna já era uma carne um pouco mais premium, né? E aí eu comecei a visitar restaurantes mais renomados e vender para eles. E aí eu fui para um outro nicho de mercado que abriu muitas portas para eu também vender outros produtos. Então a codorna lá atrás, que
talvez eu ia deixar de lado. Ela primeiro fez eu vender mais para o mesmo cliente, depois abriu uma outra porta de restaurantes, e aí que vem o interessante. Por conta de toda essa carteira que eu abri de clientes aqui em Belo Horizonte, de restaurantes, primeiro era só boteco, depois foi para restaurante, foi um dos critérios que eu entrei pro Clicom na época. Então eu já contei essa história de como eu fui um dos primeiros funcionários do Clicom, que era um site de compras coletivas, um dos maiores do Brasil na época, isso era em 2010. E o gestor da época me falou que, depois que ele me contratou, que um dos motivos que ele me contratou foi porque, para entrar no mercado de Belo Horizonte, a gente precisaria ter vários restaurantes para fazer as ofertas. E eu tinha esses restaurantes como clientes. Restaurantes que eu não tinha antes por conta que eu não vendia codorna. Então, assim, é impressionante assim que eu vejo várias pessoas, às vezes, reclamando de um monte de coisa, até do passado, de que, pô, na época não fazia sentido. Ah, vendia sapato de porta em porta. Ah, eu, sei lá, estou representando uma empresa de detetizadora que eu tenho que visitar de porta em porta. Começa a pensar sobre isso, sabe? Será que você está realmente olhando só o momento ali do que você está fazendo, que não faz sentido para outras coisas? Será que, principalmente hoje, nesse mundo conectado que a gente tem, será que o que você faz hoje, você não consegue abrir outros mercados, oferecer outros produtos e lá na frente você vai colher? Então me veio essa reflexão aqui, nesse momento que eu estou cozinhando, e eu queria dividir aí com você sobre essa história da minha vida, que foi a venda de codorna, que me abriu várias portas naquele momento e que só por causa disso a gente está no mercado digital hoje. Porque foi ali que abriu a porta para eu entrar no Clicom, que eu aprendi pra caramba, que mudou minha vida no digital, que eu entrei no digital ali em 2010, e aí eu comecei a empreender no digital montando a Montink. O que uma codorna faz na vida de uma pessoa, hein? E aí, qual que é a sua codorna? Pensa aí. Valeu? Só uma reflexão e até o próximo vídeo. Tamo junto.